e disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Eu quero parar aqui, nós vamos continuar lendo. De uma forma bem breve, irmãos, essa palavra, esse texto, ele nos mostra aquele tempo, período que Davi lutou contra aquele gigante, que era do exército filisteu. A Bíblia nos fala que, mais para trás, neste mesmo capítulo, durante a guerra ali travada entre o exército de Saul e o povo filisteu, que esse gigante saiu ali do meio dos filisteus, chegou até o centro da arena, aonde seria aquela guerra, olhou para o exército do rei Saul e falou que se alguém viesse lutar contra ele, que todo o povo filisteu passaria a servi-los. O gigante, mais ou menos, a Bíblia nos fala que era do tamanho de 6 côvados, dá mais ou menos uns 3,5 metros, 4 metros de altura que o gigante tinha. E a Bíblia nos fala que todos os soldados de Saul ficaram parados aonde eles estavam. Inclusive os irmãos de Davi, que estavam ali para guerrear. Irmãos mais fortes, né? Robustos, musculosos. Academia, né? Todo dia. Não deixe de ir, irmãos. Mas ninguém teve coragem de ir. E a Bíblia nos fala que o pai de Davi, Jessé, ficou sabendo que o exército do rei Saul iria ficar ali durante aquela guerra pelo menos 40 dias. E o pai pediu para que Davi levasse comida para os seus filhos. Né? Davi foi, chegou, e Davi ouviu isso que o rei falou. O rei não, perdão, irmãos. Isso que o gigante falou. E ele chegou até um dos soldados e falou: mas ninguém vai lá, gente. Ninguém vai lá lutar contra ele. Nós vamos deixar ele afrontar o nosso Deus dessa forma. E aqui nós lemos que Davi, ele foi até Saul e falou que ele queria guerrear contra aquele gigante. Davi, irmãos, era mais ou menos, que nem eu, pequenininho, que nem o pastor Sérgio, pequenininho. Nos menores frascos, né, estão os melhores perfumes. Davi era ruivo, né, a Bíblia fala mais para trás nesse mesmo capítulo. E Davi chegou ali para o rei Saul e falou: eu quero ir lutar contra este gigante. E olha o que o rei Saul falou para ele: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, és jovem, e ele, homem de guerra, o gigante, desde a sua mocidade. Davi, irmãos, foi contra todos os princípios de soldados que tinha daquela época. Pequenininho, não era muito forte, mas ele teve o que nenhum daqueles soldados tiveram, ele teve coragem. E tem mais uma coisa que ele teve, que nós vamos ler aqui. Então disse Davi a Saul, versículo 34, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e tinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Davi, ele lutou contra o urso,
lutou contra o leão para defender as ovelhas que estavam sendo roubadas. Mas Davi, irmãos, ele tinha um diferencial. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso, filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Versículo 37, disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu não sei qual é a batalha, qual é a guerra, querido, que você está passando. A guerra que você tem travado na sua casa, na sua família, no seu relacionamento, no seu trabalho. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o segredo para você vencer esta guerra não é batendo de frente, não é se acovardando também, mas é vencendo em nome do Senhor Jesus. É colocando Ele na sua frente, porque Ele é o general e os soldados somos nós. Os soldados somos nós. Davi, irmãos, foi contra toda a formalidade de soldado que tinha daquela época. A Bíblia fala que ele não conseguiu nem carregar a couraça, a roupa que foi colocado nele, porque ele era baixinho. Não tinha muita força. Mas ele foi lutar essa guerra crendo que Deus estava com ele. Deus tirou aquele pastor de ovelhas e trouxe para o meio desta guerra para mostrar para aquele gigante, para aquele povo filisteu, que Deus era com eles. Deus, Ele é contigo, querido. Quem luta as suas guerras é o Senhor Jesus. Ele não vai deixar você lutar as suas guerras sozinho. Ele não deixa você sozinho. Seja qual for o gigante que estiver se levantando contra você, quem sabe contra a sua saúde, contra a sua vida espiritual, contra o seu casamento, contra o seu trabalho, contra a sua vontade de estar na casa do Senhor, nessa noite vai bater em retirada, porque quem luta as suas guerras é o Senhor Jesus. Nele você é mais que vencedor. Nele você pode todas as coisas. É Ele quem te fortalece, é Ele quem te mantém de pé, é Ele quem mantém o ar que você respira. Tem tantas pessoas agora em um leito, respirando por meio de aparelhos, mas você é um privilegiado aqui nessa noite. Você está vivo aqui nessa noite. E você está vivo aqui nessa noite porque Deus guerreou a sua guerra. Ele que luta as suas guerras. E Ele faz de você um vencedor todos os dias. Todos os dias. Vi versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. A guerra, irmãos, é do Senhor. A batalha é do Senhor. Descansa nele, confia, faça o que está escrito em Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo vai fazer por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus projetos, pelos seus sonhos, por tudo aquilo que você tem colocado diante dele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Além de tudo aquilo que você tem pedido para ele, ele pode fazer e pode te dar. A Bíblia nos fala em Salmo 127 que o Senhor, Ele trabalha por nós enquanto a gente descansa de noite, irmãos.
Esse é o Deus que você serve. Enquanto você deita a sua cabeça no seu travesseiro, põe a sua coberta e dorme, o Senhor está guerreando as suas guerras. Eu te pergunto nessa noite, se puder tirar só essas luzes aqui, irmãos, para ficar mais fácil para os irmãos ver, por favor. Eu te pergunto nessa noite, que tipo de soldado que você tem sido diante do Senhor? Será que você tem sido um soldado ferido? Será que te feriram? Porque soldado ferido, irmãos, ele pode estar ferido, pode estar machucado, mas ele continua firme nos caminhos do Senhor. E ele continua firme nos caminhos do Senhor, por causa do Senhor, pela graça, pela misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, mas porque existem pessoas, irmãos, família que está orando por ele, pagando preço por ele, para que ele não caia, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. No meio da sua guerra, pode ser que você venha cair, mas vão ter pessoas do seu lado para te levantar. Você vai ter o bom general que é Cristo na sua frente para te proteger, para você se colocar de pé de novo e lembrar que quem garante a sua vitória é o Senhor, o Todo-Poderoso. Vira para esse irmão que está do seu lado, pergunte a ele: você tem sido um soldado ferido? Será que você está ferido aqui nessa noite? Se você estiver ferido aqui nessa noite, escute bem o que vai ser falado aqui, querido. Ou será que você tem sido um soldado com cicatrizes? Tem diferença entre feridas e cicatrizes. Existe cura para cicatrizes? Existe cura, irmãos, para cicatrizes? Vamos lá. Cicatriz é uma marca deixada na pele ou em outra parte do corpo ou órgão por uma ferida, depois de curada. A cicatriz é uma ferida que foi curada. Lembranças, sinal que deixam no caule ou nos ramos e frutos que caem ou são arrancados. Livro de Jó, capítulo 14, do 7 ao 9, nos diz: porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. As cicatrizes que você carrega são feridas que foram curadas. A diferença, irmãos, é que tem muito soldado ferido no meio do povo de Deus que ainda não teve as feridas tratadas, não teve as feridas curadas. Davi, quando falaram para ele que ele não tinha nem tamanho para guerrear contra aquele gigante, ele não se incomodou. Pelo contrário, ele se encheu de coragem e foi em nome do Senhor lutar aquela guerra contra aquele gigante. Isso que falaram para ele lá no dia da guerra, imagino que não falavam para ele antes. A Bíblia nos fala que nesse mesmo dia seu próprio irmão falou para ele: o que você está fazendo aqui? Vai embora. Veio aqui só para causar problemas. O próprio irmão falando isso para ele, de dentro da casa. Tem feridas, irmãos, que pessoas que convivem conosco, elas podem abrir por meio de palavras que são faladas. Talvez palavras que você, como esposo, falou para sua esposa e vice-versa.
Palavras que você, como pai e mãe, falou para os seus filhos e ficaram gravadas neles, abriram feridas neles que nem você que é pai, que é mãe, sabe. Mas o Senhor, Ele sabe, Ele sonda o seu coração. Ele sabe as feridas que cada um aqui carrega. E se tiver alguma ferida aberta nessa noite, o especialista para tratar e sarar feridas está aqui nessa noite para fechar e deixar a cicatriz aí nesse lugar, querido. Isso daqui é uma cicatriz de uma cirurgia chamada de apendicectomia. Quando você tira o apêndice, fica essa marquinha. Mas você fica com essa marquinha para sempre. Então isso aqui eu mostrei para vocês para te mostrar que as cicatrizes da nossa alma, elas ficam para sempre. No corpo ainda a gente tenta tratar, né? Fazer uma plástica, né? As irmãos que gostam, né? De fazer puxar de cá, de lá, né? Mas tem cicatrizes, irmãos, que elas vão ficar com você para sempre. E como se forma uma cicatriz? Primeiramente, a gente precisa ter uma ferida, né? Então, a gente vai ter a perda da integridade da pele, ou seja, a pele está vindo certinho aqui, a gente vai ter uma ferida, um corte, um machucado, né? Muita gente que acaba queimando o dedo, cortando, né? O dedo, quando vai cortar a carne, né, amor? Vai cortar a carne, acaba cortando o dedo. Às vezes tem até algumas pessoas que deixam um pedacinho do dedo lá também. Então, tudo isso contribui para se formar uma ferida. Irmãos, tem fotos aqui que são um pouco fortes. Então, se você não quiser ver, você pode sair, tá? Tá tudo bem, tá tudo certo. Isso daqui é uma ferida que foi feita em uma perna de uma pessoa. Foi um corte profundo em uma perna. Não sei se dá para todo mundo ver. Ela está bem suja, está bem infectada. E isso daqui é a forma como a ferida chegou, como ela ficou, depois da sutura que foi feita. E depois disso daqui vai formar uma cicatriz na pele. Por que eu coloquei essa foto aqui? Essas duas fotos. Para te falar que tem feridas que nós carregamos conosco, que muitas vezes elas estão sujas, estão contaminadas. Como assim, pastor? Contaminadas com pensamentos que você tem sobre as suas feridas. Você olha para as suas próprias feridas e fala: Senhor, por que fizeram isso comigo? Por que falaram isso para mim? Você remoe aquela ferida o tempo todo. E a ferida vai só ficando pior. Você não trata ela, mas ela está lá, aberta. Quais feridas foram abertas em você? E aqui eu quero parar para fazer alguns questionamentos. Será que foram feridas familiares? Como nós já falamos aqui antes. Quem sabe seu pai ou a sua mãe te falou alguma palavra que você carrega até hoje. Ou ele deixou de falar alguma palavra que você carrega até hoje essa ausência. Da outra vez que nós falamos aqui, pregamos a palavra do Senhor, nós falamos que eu cresci dentro de uma casa que nós não tínhamos o hábito de falar o eu te amo um para o outro. Eu não ouvia isso dos meus pais, eu nunca ouvi isso deles. Acho que vocês viram eles aqui, né? Conheceram eles. Mas foi a forma como nós fomos criados. Mas isso, irmãos, gerou muitas feridas. Feridas que só o Senhor pôde tratar e ainda está tratando em mim. E nessa noite eu te pergunto, será que teve algo que seu pai ou a sua mãe falou para você? Alguma palavra que te feriu? Alguma palavra que te marcou? Ou alguma palavra que não foi falada? Algum gesto? Alguma coisa que foi feita contra você?
E você está carregando essa ferida com você diariamente. E não conseguiu tratar essa ferida. Relacionamentos amorosos, abusivos, entre esposo e esposa. Marido que bate na esposa, não merecia nem ser casado. Eu cresci ouvindo dos meus pais, em mulher, a gente não bate nem com uma pétala de rosa. Qual ferida que foi aberta em você, querido? Que você está carregando com você? Quem sabe você veio de uma casa, de uma família que seu pai ou a sua mãe bebia o tempo todo e chegava em casa e te batia sem razão. Só de você estar lá já era motivo para ele pegar o cinto. E te batia e te deixava marcas e feridas. Eu conheço pessoas que carregam essas marcas, esses traumas até hoje. E não conseguiu talvez ainda se relacionar com uma pessoa porque ainda não foi tratada, não foi curada. Será que julgamento de outras pessoas, pessoas até dentro de casa mesmo, como fizeram com Davi, o próprio irmão falou: o que você está fazendo aqui, criatura? Vai embora. A Bíblia nos fala também que no dia que o profeta foi ali na casa de Jessé para conhecer os filhos, para saber quem seria o próximo rei, Jessé mostrou todos os seus filhos mais bonitos e robustos que tinha. E o profeta falando: não é nenhum desses, não é nenhum desses. E Jessé falou: não, mas tem um que está lá no campo cuidando das ovelhas, mas ele é pequenininho. E o profeta mandou chamar ele, o menor da casa. Ah, queridos, imagina as feridas que Davi não carregava, por ser quem ele era. Mas de pastor de ovelhas ele chegou a rei. A gente sabe, né, que teve algumas coisas que ele fez aí pelo caminho que não foram corretas, mas o que tinha em Davi era um coração de adorador. Um coração quebrantado, que se prostrava diante do Senhor. Mesmo diante do erro, mesmo diante do seu pecado, ele conseguia diante do Senhor se arrepender. Imagine as marcas que esse jovem não passou, né, irmãos? Essas feridas, tendo que ouvir da sua própria casa, sendo julgado pelo seu tamanho. Quem sabe tem pessoas no seu trabalho que te julgam pela sua roupa, pelo jeito que você fala, por saberem que você é cristão. Recentemente, no meu antigo trabalho, acho que eu cheguei a falar sobre isso também, a minha chefe, uma certa vez, me chamou lá e, enfim, veio falar comigo sobre uma certa coisa, e aí eu peguei e falei para ela, falei: olha, mas isso me deixou com muita raiva. E ela sabia que eu era pastor. Ela olhou para mim e falou assim: mas você não é pastor? Você sente raiva? Como se fosse a coisa mais assim, sabe, irmãos? Eu falei: olha, eu sou de carne e osso. A gente erra também, a gente falha. E eu sinto raiva. Só que depois a gente conversa com Deus, né, irmão? Fala: Senhor, perdão pela forma como eu falei, mas ali na hora a gente é de carne e osso, a gente erra, irmãos. Quem nunca pecou aqui, que atira a sua Bíblia em mim.
A gente erra, a gente falha, mas o nosso Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele enxerga em nós o que nenhum de vocês conseguem ver. Ele enxerga em você o que ninguém aqui consegue ver. O seu coração é terra, propriedade que só Jesus conhece, irmãos. Só Ele tem acesso ao seu coração. E eu falei, mas gente, o fato de eu ser pastor agora, não posso sentir raiva. As pessoas nos julgam, irmãos, o tempo todo. As pessoas nos julgam pelas nossas roupas, pelo que falamos, pelo jeito que falamos. É assim. Mas nós sabemos que quem nos garante a vitória é o Senhor Jesus. E para que nós possamos ser vitoriosos, nós temos que entregar as nossas guerras para o Senhor guerreá-las por nós. Será que você teve algum sentimento que foi assassinado? Como assim, pastor? Será que alguém falou para você alguma vez que você não iria ser ninguém, que você não iria dar em nada, que você não ia sair de onde você estava, de onde você veio, você nem devia ter saído de lá? Sentimentos que fazem falta, que você não conseguiu ainda tratar a falta deles, e estão te fazendo falta no seu casamento, na sua família, até mesmo dentro da igreja. Feridas ocultas, feridas que só você sabe. Feridas que eu nunca vou saber, que o pastor nunca vai saber. Mas feridas que fizeram em você que só você sabe e mais ninguém. E você não precisa falar para mim. Mas você tem um Deus todo-poderoso, que Ele não dorme, não vacila, mas Ele luta as suas guerras. Será que a sua voz, item 6, a sua voz foi silenciada e nunca foi ouvida? Quem sabe você veio de uma casa que a sua voz nunca foi ouvida. Nem quando você queria dar a sua opinião, falavam para você, não precisa falar. Eu venho de uma casa também, irmãos, que quando chegava visita em casa, a gente tinha que passar, quando a gente chegava na casa, direto para o quarto. No máximo falava oi e ia para o quarto. Foi algo que, quando eu vim para São Paulo, até cheguei a falar com o pastor Josias. Quando eu cheguei aqui, né, que eu vi, né, os irmãos chegando, né, falando oi, Pai do Senhor, irmão, abraçando. Em Goiás não tem isso não, irmãos. Em Goiás é pegar na mão ou tchau. E eu cheguei aqui e falei, gente, aonde eu estou? E olha que foi uma situação difícil até com a minha esposa, porque eu tinha muitos ciúmes. Eu cheguei a falar isso pro pastor. Tinha muitos ciúmes. Eu falava, gente, mas que beijação. O povo fica beijando quando chega para poder falar oi, quando vai embora, fica beijando também. Qual a necessidade desses beijos? Mas é porque na minha cultura, na minha casa, a gente não foi criado assim, irmãos. E quando eu cheguei aqui, até os irmãos, eu me senti tão amado, acolhido.
Irmãos, não tem coisa melhor do que a gente chegar em um dia de culto, seja domingo, seja segunda, seja quinta, o dia que a gente tem os nossos cultos aqui, a gente consegue ver vocês e sentir aquele carinho, amor de família. Então, quando chega o dia do culto, meu coração já fica assim, hoje tem culto, então nós temos que chegar na hora. Eu falo isso direto para ela. Amor, chegar na hora não é chegar às 7 horas, é chegar antes. Antes. Eu insisto muito nisso com ela, mas eu sempre perco essa guerra, irmãos. Hoje eu consegui ganhar. Chegar na hora, viu, irmãos? É chegar antes, não é chegar às 7 horas. Se você chegar às 7 horas, você já está atrasado. O culto começa às 7 horas, então chegue antes das 7. Não precisa chegar também às 6 horas, né? Chega umas 15 para 7, 10 para 7. Dentro da igreja, seu ministério. Será que os dons, os talentos que Deus te deu, você está deixando eles aí guardados? Porque feridas foram abertas em você dentro da igreja. E o teu ministério está parado. Não consegue crescer, não consegue evoluir. Não consegue dar frutos. Sabe por quê, irmãos? Porque tem feridas que precisam ser tratadas. Precisam ser curadas. E você sabe quando uma ferida ela está realmente curada? Você vai saber disso no final da palavra. Mas eu te pergunto nessa noite, de todas essas feridas que eu falei, tem alguma ferida que você carrega? Teve até uma que eu pulei ali, né? Item 3. Relacionamento interpessoal no trabalho. Até citei aqui, né? Trabalho. Mas quem sabe até dentro do seu próprio trabalho. Tem pessoas que querem te ver pelas costas. Na sua frente é uma coisa com você, mas quando você vira as suas costas. Ainda bem que o guarda de Israel, ele manda anjos para ficar ao nosso redor 24 horas, né, irmãos? Mas eu te pergunto nessa noite, qual é a ferida que você quer que o Senhor Jesus cure nessa noite? Ele está aqui para te curar, irmão. Essa cura, ela não vai ser só hoje, ela é uma cura diária. Todos os dias, você precisa pedir para que o Senhor venha curar e sarar e tratar as suas feridas. E transformá-las em cicatriz. Contei o final da palavra. E transformar essas feridas em cicatrizes. É assim que o soldado, ele deixa de ser ferido e passa a ser um soldado com cicatrizes, mas vencedor. Você conseguiu tratar ou conseguiria tratar essas feridas hoje? Se você falou que não, a gente vai iniciar o tratamento hoje. E se você falou que sim, já tratou, nós vamos reiniciar o tratamento hoje, porque para a gente tratar, como nós falamos, é diariamente. Não é só hoje. A primeira forma que nós temos como tratar, que eu coloquei ali como item 0, o paciente precisa querer se tratar. Então você aqui nesta noite precisa decidir se vai aceitar o tratamento ou não. No pronto-socorro, quando chega um paciente com dor e a gente prescreve remédio para ele, ele vai tomar e fala, não quero tomar, ok. Escolha sua, mas você vai embora com dor. Então eu te pergunto nesta noite, você está disposto a deixar o Senhor Jesus tratar as suas feridas? Você está decidido a deixar Ele tratar todas as suas feridas aqui nessa noite?
Nós precisamos fazer a limpeza da ferida. Acho que foi até o pastor Sérgio que algum dia conversou comigo sobre feridas. Feridas, irmãos. O paciente chega com um corte, a gente tem que lavar, limpar bem. Muitas vezes nós temos que colocar dreno, porque está muito sujo. Tem que drenar, tem pus. Para depois a gente conseguir tratar. Está disposto a deixar o Senhor Jesus fazer essa limpeza hoje? Jeremias capítulo 8, versículo 22. Coloca para mim, Alan, por favor. Alguém sabe o nome dessa erva? Josias? Qual o nome dessa erva? Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Esse é o bálsamo de Gileade. Gileade, irmãos, era onde nós tínhamos essas ervas plantadas, são chamadas de ervas medicinais. E naquela época da guerra, né? A gente fazia uso delas para poder tratar as feridas. Tem bálsamo de Gileade para você hoje. Socorro, Deus. Mesmo lavando a ferida, ainda está muito infectada, inflamada e dói. O que nós podemos fazer? Como que a gente vai tratar essas feridas que estão sujas? Essas feridas da alma que a gente tenta tratar, tenta sarar, curar, mas cada vez que você pensa nelas parece que vai ficando pior. Por que a ferida não cicatriza? Você prefere deixar como está. Tem muita gente por aí que fala, né? Ferida quando põe o dedo dói mais ainda. Não dói não, irmãos. Não dói. O que dói é você deixar do jeito que está. Deixar sujo. Não tratar. Tem pessoas que precisam ser tratadas aqui hoje. E o médico dos médicos está na casa para te tratar se você deixar ele cuidar e tratar as suas feridas. Vai doer, se mexe, dói. Prefere morrer até as suas feridas tratadas. Ninguém terá acesso às suas feridas. Faz um curativo e segue a vida. Não deixa a sua ferida do jeito que está não, irmãos. A gente precisa tratar. Uma ferida infectada, sem tratar, causa muitos danos. Um deles é a morte. Tem feridas na pele, na perna, conhecidas aí, né, por alguns, como, por exemplo, erisipela, celulite, que se não for tratada, pode evoluir para algo mais grave, inclusive a morte. Porque não foi tratada da forma como devia ser tratada. Existe tratamento para suas feridas. E o Senhor não tem genérico para você aqui nessa noite, não, irmãos. Ele tem um medicamento certo para curar e tratar as suas feridas. E como que nós vamos tratar da forma correta? Drenando, tirando o pus que está lá. Compressão local para retirada de todo o material contaminado. As enfermeiras que estão presentes sabem bem sobre isso. Tem que drenar, tem que tirar o pus. Está com cheiro forte, é porque tem pus, tem que drenar, tem que tirar. Está doendo, está te fazendo chorar, é porque precisa ser drenado, precisa ser tratado. Antibiótico. A gente tem os dias certos para poder tomar. Prescrito para poder tomar na dose, horário e dia correto. Mas o de Deus para você nessa noite chama-se Palavra de Deus e ela é um tratamento diário. Não tem uma quantidade de dias que você vai tomá-la, irmãos, não.
É desde aquele dia que você levantou a sua mão e falou: Senhor, eu te aceito e te recebo como meu único e suficiente Salvador, até o último segundo da sua vida. Curativo local. A gente tem medicamento e pomadas. Esse curativo aqui, irmãos, ele é diário. Todos os dias. Deus retirou toda sujeira de Ana. Se você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, diz: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Capítulo 2, versículo 21, visitou, pois, o Senhor a Ana e concedeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel. Ana não podia gerar filhos. Imagina as feridas que aquela mulher não tinha, por não conseguir gerar filhos. Penina julgando ela o dia todo, o tempo todo. Mas ela orou ao Senhor e o Senhor fez um milagre na vida dela. Deus tirou aquela amargura que ela carregava com ela. Deus retirou toda a sujeira, solidão, depressão, desistido de sobreviver da mulher do fluxo de sangue. Lucas 8:43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Mas ela tocou em Jesus e foi curada. Imagina você viver 12 anos, irmão, sangrando. Para quem não sabe, o sangue, quando ele fede, você não limpa. Fede. Ele seca e fede. Imagina as feridas que não foram abertas nessa mulher naquela época. Mulheres como ela, que tinham doenças de pele, mais conhecida como hanseníase hoje, viviam isoladas, viviam às margens da sociedade, eram mal vistas, excluídas. Mas ela teve coragem de tocar em Jesus e foi curada. Toca nele nessa noite, irmão, que ele vai curar você também. Deus retirou a sujeira da casa de Jairo, a morte. Lucas 8:52. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. A filha de Jairo estava apenas dormindo. A Bíblia fala que quando Jesus falou isso, o povo riu dele. Imagina a ferida que é para um pai, para uma mãe, enterrar ou saber que seu filho está morto. Mas Jesus entrou naquela casa como vida e levou vida para aquela família. O Senhor vai entrar na sua casa hoje como vida e vai levar vida para a tua família, para o teu casamento, para o teu ministério. Deus retirou a sujeira, a dúvida, a incredulidade do coração de Tomé. João 20:29, disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Tomé só acreditou depois que ele viu e tocou nas marcas, nas cicatrizes de Jesus. Jesus também tinha cicatrizes. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deposite a sua fé em quem pode te curar, em quem pode te restaurar. Irmãos, eu vou passar um pouquinho para frente, porque senão não vai dar tempo. Deus quer restaurar a sua família, restaurar o seu relacionamento com os seus pais, restaurar o seu relacionamento com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, restaurar o seu caráter no trabalho, restaurar os seus sentimentos, restaurar a sua voz para que você seja ouvido quando se pronunciar. Deus quer sarar as suas feridas, sarar o teu ministério. Deus quer sarar o soldado ferido nessa noite. O antibiótico para nós está ali, irmãos, ó. Oração, Mateus 6, do 6 ao 8, entra para o teu quarto, fecha a porta, ore ao Senhor e Ele vai honrar as suas orações publicamente. Palavra, Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos.
curativo das nossas feridas precisa ser diário, buscar ao Senhor todos os dias, Jó capítulo 8, ter os frutos do Espírito, Gálatas 5:22, contando com a ajuda de outras pessoas para os curativos, Provérbios 3, 27 e 28. Como saberei que as minhas feridas estão curadas? Quando conseguir compartilhar e falar das minhas cicatrizes, que é o processo final de uma ferida, para outras pessoas também serem curadas. Quando você conseguir falar das suas cicatrizes para outras pessoas, é sinal de que você está curado. Está curado. Está sarado pelo Senhor. Está curado pelo Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. É ser imitador do Senhor. É ser como Jesus é. Um soldado com cicatrizes é um soldado revestido da armadura de Deus. Efésios 6, do 11 ao 18. As irmãs Adriele e Ellen, já se prepare. Eu te pergunto nessa noite, você está disposto a deixar o Senhor sarar as suas feridas? Sabe, irmãos, no meio do povo de Deus, tem muito soldado ferido. E às vezes a gente não fica nem sabendo. Recentemente, pastor Zé, eu recebi a mensagem de um amigo de Goiás, de um pastor que tirou a sua própria vida. Pastor da Assembleia de Deus, irmãos. Nós não sabemos qual foi a razão, motivo, mas alguma ferida ele estava carregando com ele e não conseguiu tratar. Que o Senhor possa sondar os seus pensamentos nessa noite. Que você possa crer que o general, ele não vai deixar você ferido nessa guerra. Ele tem remédio para você. Ele tem bálsamo de Gileade para você. Ele tem curativo diário para você. Não desista de viver a vida que Deus colocou nas suas mãos. Não desista do chamado ministerial que Deus colocou nas suas mãos. Não desista, irmãos. Eu quero pedir a você que se coloque sobre os seus pés.